Olá pessoal, cerca de 8 bilhões de pessoas vivem em nosso planeta e cada uma delas é especial à sua maneira. Mas tem pessoas que se destacam tanto da multidão que chegam a impressionar. E embora eles nos surpreendam de maneiras diferentes, uma coisa não muda, vale a pena contar suas histórias. Como será que as pessoas do vídeo de hoje chocaram o mundo? Vamos descobrir, vamos lá. Ganchos na pele. Stanislav Aksoyonov é a primeira pessoa no mundo que combinou bungee jumping e base jumping com suspensão por ganchos. Estamos falando sério, ele literalmente prende as cordas e os outros elementos de fixação necessários na pele, perfurando-a com a ajuda de ferramentas especiais. Soa como pura loucura, mas Stanislav tem muitos fãs ao redor do mundo que gostariam de passar por essa experiência tão incomum. Um exemplo é Gillian Ramsey, que pulou da ponte Viaduc de Verrières, na França. Ao ver este vídeo, não tem como não ficar aflito e sentir a dor do atleta, mas é impossível tirar os olhos da tela. Costas à venda. A tatuagem nas costas desse cara chamado Tim Steiner foi criada por um artista famoso e adquirida por um colecionador de arte alemão. Espere um pouco, alguns de vocês provavelmente dirão: como você pode vender uma tatuagem que já está tatuada no corpo de alguém? Cerca de 10 anos atrás, o artista Wim Delvoye, que ficou famoso por seu controverso projeto com porcos tatuados, estava em busca de uma pessoa para se tornar uma tela viva para seu novo trabalho. Ele encontrou o Tim. No total, o artista levou 40 horas para criar a pintura, e ela ficou muito bonita. O trabalho de Delvoye, intitulado Tim, foi vendido por 150 mil euros em 2008. Ele foi adquirido pelo colecionador de arte alemão Rick Rankin. Tim ficou com 1/3 desse valor, um investimento estranho. E isso não é tudo. Segundo o acordo, quando o Tim morrer, sua pele será removida das suas costas e colocada em uma moldura sob um vidro. Enquanto isso, ele passa dias sentado sem camisa em museus como se fosse a peça de uma exposição. Seu trabalho é basicamente ser um quadro. Alpinista único. Cale Maynard nasceu em 1986 e não era muito saudável. Ele tinha uma condição chamada de amputação congênita de membros, ou seja, o bebê Cale não tinha pernas nem joelhos e também não tinha braços do cotovelo para baixo. Apesar disso, o menino sempre foi uma criança muito ativa e adorava praticar esportes. Ele praticou em épocas diferentes futebol americano, luta livre e levantamento de peso. Sim, tudo isso sem braços e pernas. O sucesso não veio imediatamente, mas veio. As várias vitórias em competições, em lutas contra rapazes comuns e saudáveis, deram ao Kyle ainda mais força de vontade. Em 2004, ele foi nomeado o melhor atleta com deficiência, ou seja, recebeu o prêmio ESPY. E isso foi apenas o começo. Kyle se formou em uma universidade, escreveu um livro e hoje em dia trabalha na esfera social. Ele faz discursos motivacionais, se reúne com pessoas com deficiência física e desenvolve seus próprios programas de reabilitação. Mas isso não é tudo. Esse homem absolutamente incrível escalou o Monte Kilimanjaro, sem a ajuda de próteses. Para se preparar para a escalada, ele treinou em vários lugares nos Estados Unidos e também testou diversos equipamentos especiais. Kyle e sua equipe começaram a escalada no dia 6 de janeiro de 2012. O plano era subir em 16 dias, mas já no dia de número 15 eles estavam no cume. Kyle se tornou a primeira pessoa com 4 membros amputados a escalar o Kilimanjaro. Homem branco e vermelho. Você tem uma cor favorita? Muitas pessoas preferem um ou outro tom, mas provavelmente ninguém possa ser comparado com um homem chamado Seven. Ele mora em Bangalore, na Índia, e se veste apenas de vermelho e branco, sempre. O pai dele foi quem lhe deu o nome Seven, em homenagem ao número 7, e desde então, esse homem vive cercado por esse número. Por exemplo, ele veste jaquetas com 7 botões e sabe falar 7 idiomas. Mas isso não é tão surpreendente quanto o esquema de cores das suas roupas. E bem, não só das roupas. O mundo do Seven é pintado de vermelho e branco. Ele veste seu terno vermelho e branco, dirige um carro vermelho e branco, e toda a casa dele consiste de objetos vermelhos e brancos. Dizem que, inicialmente, o fascínio por essas cores era apenas um truque de marketing, pois Seven trabalha como corretor de imóveis. Mas a situação parece ter saído do controle. Agora ele é uma celebridade local e até os membros de sua família se vestem de vermelho e branco. A princípio, a esposa de Seven se recusou a apoiar seu estranho hobby, mas agora ela mesma sugere
sugere as coisas que eles devem comprar para que se encaixem no estilo geral do vermelho e branco. Pode ser qualquer coisa, das cortinas às escadas, das colchas aos eletrodomésticos. E sim, parece que Seven ainda não está cansado disso. Ele pretende se cercar de vermelho e branco até sua morte. Fuga incrível. Ao longo da história, não são poucos os exemplos de fugas da cortina de ferro. Assim era chamada a barreira de informações de política e fronteiriça da Guerra Fria, que isolava a URSS e outros países socialistas do Ocidente. Muitas pessoas queriam fugir dali e estavam dispostas a tudo, até mesmo arriscar sua vida fazendo algo completamente insano. Você consegue pensar em uma pessoa que pularia em uma linha de energia de 380 mil volts provenientes de um reator nuclear e ligando um país ao outro, tudo no meio da noite? Com um vento forte, chuva, disposto a morrer a qualquer segundo. Não consegue? Bem, o Daniel Paul fez tudo isso. Em julho de 1986, ele fugiu da República Tcheca, antes conhecida como Tchecoslováquia, para a Áustria. Para fazer isso, ele usou fios de alta tensão como tirolesa. Simplesmente não havia outra opção. Juntamente com um amigo conhecido como cientista louco, Paul entrou na zona militarizada perto da fronteira, milagrosamente sem cair nas mãos dos soldados. A morte estava esperando por ele em toda parte. Centenas de pessoas já tinham morrido tentando escapar, mas nenhuma delas tinha dado um passo tão desesperado. Isso porque aquilo parecia uma loucura completa, sem chance de sucesso, pura estupidez. Mas Paul e seu amigo conseguiram fugir para a liberdade. Não é de surpreender que a história dessa incrível fuga tenha rapidamente se tornado uma sensação em todo o mundo e continue sendo emocionante até hoje. De caiaque pelo oceano. Atravessar o oceano não é uma tarefa fácil, demorou muito tempo para a humanidade aprender a fazer isso, mas hoje em dia as pessoas finalmente são capazes de construir navios verdadeiramente duráveis, capazes de suportar o poder dos elementos da natureza. Mas para dirigi-los, você precisa de uma equipe de marinheiros experientes, de pelo menos algumas pessoas, porque lutar sozinho contra o oceano é simplesmente impossível, certo? Diga isso para o caiaquista polonês Aleksander Doba. Este aventureiro de 73 anos cruzou o Oceano Atlântico mais de uma vez. Na verdade, ele fez isso 3 vezes, usando um caiaque comum. Essas viagens são consideradas as mais longas navegações de caiaque em águas abertas. Não é de surpreender que Alexander tenha sido nomeado o Aventureiro do Ano pela National Geographic em 2014. Repetimos, caso não tenha entendido, ele atravessou o oceano 3 vezes em uma pequena embarcação, usando nada além de um remo e suas próprias mãos. E numa idade avançada. Alexander também saltou de paraquedas 14 vezes e pilotou planadores por um total de 250 horas. Ele anda de bicicleta e leva um estilo de vida bastante ativo, portanto, está em ótima forma. Parece que nada pode impedi-lo de conquistar o oceano. Mesmo quando Alexander foi atacado e roubado em uma de suas viagens, ele não abandonou a ideia de atravessar o Atlântico. Quem sabe, talvez um dia ele conquiste também o Oceano Pacífico. Derrapagem no arranha-céu. Sabe, existem lugares que definitivamente não foram projetados para derrapagem. Por exemplo, playgrounds, ruas estreitas, ou os telhados dos arranha-céus. O Burj Al Arab é um hotel de Dubai mundialmente famoso. O edifício fica à beira-mar, a uma distância de 280 metros da praia, em uma ilha artificial conectada ao resto da cidade por uma ponte. Com 321 metros de altura, esse arranha-céu foi o hotel mais alto do mundo por algum tempo. No Burj Al Arab, a uma distância de 210 metros acima do solo, há um heliponto destinado, é claro, a helicópteros. Mas, por que não fazer uma derrapagem mortal lá? Pois é, a equipe de Fórmula 1 da Red Bull Racing decidiu realizar este truque tão ousado. O carro de 750 cavalos de potência projetado para ser usado em pistas foi o primeiro da história a visitar o heliponto em Burj Al Arab. A tarefa de dirigir o potente carro ficou nas mãos do experiente piloto de corrida David Coulthard. No entanto, nem mesmo sua habilidade poderia reduzir o risco daquela experiência. Em conversa com repórteres, o motorista contou que concordou imediatamente, assim que a Red Bull lhe ofereceu essa ideia. Gosto de fazer tudo o que for para superar os limites e é por isso que a Red Bull representa, disse Coulthard. O resultado foi um show de tirar o fôlego, único do seu tipo. Ei, amigão,
Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.